Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar, mais um Boca no Trombone. Aqui você já sabe, né? Todos os domingos tem a sua dose semanal de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador, entre outros assuntos. Para prestar a nossa tradicional consultoria, temos no campo previdenciário a doutora Viviane Militão, em nome de Chora Advogados. Quem também participa do programa de hoje é o diretor de Assuntos Políticos da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar, Alex Caiel da Silva. Esses são os convidados do Boca no Trombone da manhã desse domingo. Agora é hora de colocarmos a Justiça em Foco. A desembargadora federal Lúcia Ursaia, da 10ª turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, reconheceu como especial o trabalho de um segurado do INSS que exercia atividades na Fundação Estadual de Bem-Estar do Menor, a FEBEM Fundação CAS. As funções do funcionário da FEBEM estavam relacionadas a atividades educativas de crianças e adolescentes privados de liberdade. Ele também deveria intervir quando necessário para garantir a integridade física e mental, tanto dos adolescentes quanto dos servidores. Por mais que a atividade não esteja expressamente prevista na lei vigente, à época, a relatora reconheceu que o trabalho do segurado era especial. Atividades assim são classificadas como especiais, por analogia à atividade de vigia, bem como pela exposição a agentes biológicos, conforme os códigos respectivos da legislação, explicou a relatora. Nos referidos ordenamentos, temos que o campo de aplicação é o de guarda, com a classificação de atividade perigosa, além dos trabalhos permanentes expostos à assistência médico e outras atividades afins. Anda bem no decisório TRF-3. A interpretação sistemática foi utilizada com sabedoria e trazendo a realidade das funções de maneira analógica para a legislação. Afinal de contas, sem dúvida que a exposição do segurado deve ser merecidamente reconhecida como especial. Que os demais tribunais repliquem esse tipo de decisão. Dito isso, vamos começar o programa com a nossa tradicional interatividade. Hoje você, nosso telespectador, tem suas questões respondidas pela doutora Viviane Schacker Militão, em nome de Chora Advogados. E quando você interagir, mandar sua pergunta, não se esqueça de deixar sempre o seu nome e a cidade onde você está falando. Primeira questão vem lá de Canoas, aqui da Grande Porto Alegre, do Jorge. Trabalho como pintor automotivo. Tenho direito a chamada aposentadoria especial? É a dúvida, primeira dúvida desse domingo. Obrigado, doutora Viviane, por estar conosco. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Bem, é possível sim buscar uma aposentadoria especial, considerando que fica exposto a um agente nocivo durante todo o tempo e até 1995 é possível o enquadramento pela atividade profissional e posterior a isso, então, pelo PPP, tem que ter o formulário para fazer a comprovação, então, da exposição a esse agente nocivo. A entrega do PPP, né? A gente cita nas suas participações, os demais colegas, sempre obrigatório por parte do empregador, né, doutora? Exatamente, o empregador deve, na hora da despedida ou da demissão, então, fornecer ao funcionário o PPP. Perfeito. Mais uma questão, essa vem de longe, olha só, de Uruguaiana, do Marcos, lá de Uruguaiana, trabalho em indústria de arroz. O tempo em auxílio acidente conta para a aposentadoria especial? É a dúvida. Não, infelizmente não conta, porque na verdade ele é um benefício de caráter indenizatório e o trabalhador, o segurado, ele pode trabalhar durante o curso do gozo desse benefício. E quando vai receber a aposentadoria, ele será cessado. Tá certo. Outra questão, essa vem aqui de Porto Alegre, do Diego, aqui do bairro Centro. Recebo auxílio-doença há 5 anos. Nunca tive nenhuma perícia durante esse tempo. O INSS acabou nunca chamando ele durante esse período do gozo do benefício, ele está presente lá no periciamento da autarquia. A pergunta dele, ainda poderia ser chamado para o INSS? Tem limitação, doutora?
Diego, né? Isso. Bom dia. Sim, provavelmente por algum motivo interno a agência acabou não chamando para fazer uma perícia. Normalmente é chamado para passar por perícia por alguns períodos, né? O que eu aconselho, de repente, é verificar, como já faz 5 anos, verificar junto ao seu advogado se de repente já não é uma possibilidade de converter esse benefício de auxílio-doença em uma aposentadoria por invalidez. Sem dúvida. E ainda sobre esse tema, né, recentemente tivemos a aprovação de uma legislação, né, no tocante à limitação quanto ao chamamento para o segurado para a perícia médica, né, doutora? Que é aquele segurado que tem 60 anos ou mais. Esse não precisa mais ser, não há essa obrigatoriedade, a lei acaba desincumbindo, né, o segurado de ter que ir até a autarquia. É uma boa alternativa agora para os segurados acima de 60 anos ou mais, né? Exatamente. Até dentro dessa possibilidade havia também do segurado, conforme o tempo de contribuição, atingindo já os 15 anos, de poder pedir a sua aposentadoria por idade. Né? Mais uma ainda aqui, da Sônia, lá de Pelotas. Olha a Zona Sul participando aí. Um abraço aí para você aí da Zona Sul do estado. Sou pensionista, tenho 57 anos. Posso me aposentar pela perda de visão? É a dúvida da nossa telespectadora, a Sônia, doutora Viviane. Sônia, bom dia. Bom, eu presumo que a senhora deva, além de ser pensionista, estar contribuindo para o INSS, né? Já que a pergunta vem na questão da aposentadoria por invalidez em função da perda visual. Bem, primeiro a senhora teria que passar por um médico, avaliar qual é o grau da perda para verificar se enquadra dentro dos ditames legais. Perfeito, tá certo. A doutora Viviane segue com a gente dentro da nossa consultoria jurídica sobre previdência na manhã desse domingo. Bom, hoje está conosco aqui o diretor de assuntos políticos da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar, Alex Caiel da Silva, representar a SSTBM no programa desse domingo. Na edição da semana passada, até havia conversado com outro representante também da área da segurança pública, o presidente da AMAPERG, sindicato, e vice-presidente da FESERGS, o Flávio Berneira, e trouxe para ele um dado, né, e debatemos aqui no programa. Aproveitar que hoje o Caiel está conosco e referir novamente. Em 1975, número de brigadianos, número de policiais militares dentro do Rio Grande do Sul, mais de 23 mil. 2015, 40 anos depois, minha gente, o número efetivo de brigadianos, pouco mais de 20 mil. Né? Então, o ano passado, a gente tem esse dado, inclusive, a produção me passa, né? 547 habitantes por policial. Quer dizer, um número insuficiente para que tivéssemos aí uma segurança pública adequada. Alex Caiel, agradecendo a sua participação, mais uma vez aqui no Boca no Trombone, perguntar, como é que se faz segurança desse jeito? Sem investimento em material humano, sem investimento em condições de trabalho e, para piorar, com o governo atual, né, sem salário no bolso do policial. Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos nossos telespectadores, doutora Viviane. Não se faz segurança, né? Com esse quadro que tu apresenta, não se tem como fazer efetivamente segurança pública. E isso fica muito claro para nós que a segurança ela não tem sido neste governo, não foi nos governos anteriores, prioridade, porque é muito cômodo para o governante, com todo o seu aparato de segurança, né, montado para isto, para os próprios grupos econômicos que dominam o Estado, dominam o país, enfim, que têm condições de montar os seus próprios aparatos de segurança, e quem fica realmente à mercê da criminalidade é o cidadão, é o trabalhador, a trabalhadora, né, que todo dia sai para ir para o seu trabalho e não sabe como vai voltar ao final do dia e nem se a sua casa vai estar nas mesmas condições que saiu. Né? Realmente o número que tu colocas demonstra muito bem, para o nosso telespectador ter uma ideia, a ONU apresenta como um ideal um policial para cada 250 habitantes. Então nós temos aqui no Rio Grande do Sul um para mais do que o dobro do que a ONU coloca, e nós ainda temos que considerar que se esse efetivo estivesse praticamente trabalhando diretamente na atividade fim, quando a gente sabe que não é. Né? Pois é, justamente, né, Caio, o que a gente tem hoje desses números, desse total de 20 mil, pouco mais de 15 mil
é que está no policiamento. Quer dizer, é menor ainda. Menor ainda. E Solano, se a gente for parar para fazer um cálculo, acho que não chega a 10 mil. Né? Porque nós temos a questão das férias. Né? 1/12 desse efetivo está de férias mensalmente. Nós temos uma parte desse efetivo que não é do policiamento, que é dos bombeiros, que ainda, enquanto que não se opera a separação, né, do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar, ainda continua contando como um contingente, mas são 3 mil servidores. Sim. Né? Então nós temos pessoal cedido a outros órgãos, que hoje nós temos cedido à Assembleia Legislativa, trabalhando em gabinete de deputados, na Casa Militar, trabalhando lá na prestação de serviço para o governador, nas casas prisionais, fazendo o serviço da SUSEP, porque a SUSEP também não tem efetivo suficiente. Nós temos nisso aí mais de 2 mil servidores. Né? Mais alguma licença saúde, alguma outra coisa que opera, nós temos aí na prática em torno de 10, 11 mil servidores em condições de prestar policiamento. E ainda desses 10, 11 mil, nós temos que considerar a jornada de trabalho. Né? Que a jornada de trabalho são de 40 horas semanais e estava sendo no governo anterior ainda pago a horas extras, onde os servidores então conseguiam cumprir mais que essa carga horária. E com o decreto do atual governo de redução dos gastos públicos, reduz em áreas que não pode reduzir, né? No caso, cortando as horas extras dos servidores, o que faz com que tenha menos policiais ainda na rua. Então, só para o nosso telespectador ter uma ideia geral, são em torno de 2.500, 3.000 servidores que entram por turno de trabalho, né, a cada 6 horas, em todo o estado do Rio Grande do Sul. São 497 municípios, né? Para ter uma ideia do que é que nós temos, então. Outro dado também importante é o aumento da população, né, Caio? 42% em 3 décadas. Né? E o déficit, né, da Brigada Militar, que você refere, né, é em torno de 45%. Sim. Precisaríamos perto de 40 mil brigadianos para suprir as necessidades atual da população. Então essa é uma abordagem que a gente faz para que não pareça à sociedade, não pareça ao telespectador que os servidores públicos estão reivindicando, estão fazendo a sua greve de uma forma corporativa. Não é apenas isso, gente. É para a segurança de você que está aí nos assistindo na manhã desse domingo. É para ter mais segurança, é para ter mais educação. Né? E essas são as pautas do Movimento Unificado, do qual a SSTBM faz parte, não é, Caio? Com certeza. A nossa, sempre no primeiro momento parece, e o governo tenta fazer esse jogo, tentar colocar a sociedade contra o servidor público, né? No nosso caso especificamente contra o policial, militar. Mas na verdade não é. Quando a gente vai fazer essa luta, a gente vai fazer essa luta para quê? Para ter dignidade, para ter condições de ir prestar o serviço de qualidade para o conjunto das pessoas, né? O que se não se tem. O quadro também de defasagem policial, ele é muito grande porque tem um grande contingente de policiais que entram para ser policial, que querem ser policiais, só que quando se deparam com a realidade, com a Brigada Militar, para você ter uma ideia, é a segunda polícia militar que tem o menor salário de todos do país. Né? Então a gente muitas vezes fala de estados pobres, que nem lá no Acre, Tocantins, sei lá, Piauí, etc. Só que nesses estados se paga melhor um policial do que aqui no Rio Grande do Sul, que é o penúltimo estado, né, em remuneração trabalhada. Então muitas vezes o servidor entra para a corporação, aí não tem condições, não tem um plano de carreira adequado, que faz horas que nós estamos tentando trabalhar nisso, para fazer com que haja uma perspectiva melhor de carreira e o servidor permaneça na Brigada Militar. Então é um conjunto de fatores que faz com que as pessoas não queiram estar na Brigada Militar e o governo é incapaz, né? É incapaz, porque não é prioridade, de construir uma gestão que faça com que os efetivos sejam completados, que quem está permaneça, que tenham mecanismos de trabalho adequado, salário adequado, pelo menos pago em dia, né? Para cumprir o serviço para a sociedade. Tá certo. Daqui a pouquinho mais Alex Caiel da Silva, no segundo bloco, para a gente falar sobre outros temas. Tem muitos projetos de lei lá na Assembleia Legislativa. Ai. Tem coisa que não é muito boa, não. Bom, dentro da nossa interatividade, 2 questões muito parecidas aqui. Do José de Alvorada, primeira. Tenho 34 anos de contribuição, 55 de idade, sendo que 22 anos são de período com periculosidade. É possível converter o tempo para atingir a pontuação 95? É a dúvida do José. E uma seguinte, doutora Viviane, é do Eliseu, de Campo Bom. Tenho 35 anos de contribuição, 55 de idade. Qual a porcentagem da minha aposentadoria? Tenho 11 anos de insalubridade. Isso conta a mais para a minha aposentadoria? É a dúvida da turma aqui, do José e do Eliseu. Ok. José, bom dia. O seu caso é de periculosidade, então
O ideal é que você tenha o PPP, né, informando toda a documentação correta para fazer o enquadramento como atividade especial, podendo converter, então, esse período. A segunda pergunta do José Eliseu. O Eliseu é o caso de insalubridade, né? Insalubridade, a gente tem que observar que nem toda insalubridade ela vai gerar a possibilidade da gente fazer a conversão no previdenciário. Então, também, o ideal é ter um PPP com todas as informações dos agentes nocivos e quais está exposto, e aí, então, averiguar se é possível ou não a conversão. E o percentual, né, que ele questiona também, se for aposentadoria por tempo de contribuição, 100% do salário de benefício, lembrando que se não for pelo fator 85-95, vai incidir o fator previdenciário. Famigerado fator previdenciário, né? Falando sobre percentuais aí do Marcelo, lá de Gravataí, qual o percentual pago na aposentadoria por invalidez? Desculpa, qual o nome? Marcelo. Marcelo, bom dia. Marcelo, é 100% do salário de benefício que você vai receber, diferente do auxílio-doença, que o auxílio-doença é 91%. Quando o segurado está recebendo o auxílio-doença e ocorre a conversão para a aposentadoria por invalidez, é que esse percentual se ajusta, né, doutora? E para o cálculo, são todos aqueles salários recebidos durante o auxílio-doença são computados para a aposentadoria? Serão computados, sim, no cálculo geral da aposentadoria. E isso acabou, tempos atrás, né, gerando uma possibilidade de revisão, né, pelo artigo 29 lá da Lei 8213, porque essa conversão ela não estava sendo feita de forma correta, né? Perfeito. Bom, mais uma. Final do telefone 4800. Tenho 52 anos de idade e 19 de contribuição. Consigo me aposentar por idade? Infelizmente não disse se é um segurado ou uma segurada, mas vamos respondendo para os dois, das duas formas. Perfeito. Se for segurado homem aos 65 anos de idade, com os 19 que já possui de contribuição, é possível sim a concessão da aposentadoria por idade. Sendo uma segurada mulher aos 60 anos de idade, com os 19 anos, também já teria a possibilidade então de alcançar aí uma aposentadoria por idade. Tá certo. Obrigado, doutora Viviane, que continua com a gente, né? Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco mais questões, continue mandando pra gente aí, dentro da nossa consultoria. Vamos conversar ainda sobre a segurança pública aqui com o representante da ASSTBM. Daqui a pouquinho a gente retorna Boca no Trombone ano 26, muito mais interatividade para você. Fesergues, 25 anos, a luta continua. Fesergues, 25 anos, a luta continua. De volta com mais Boca no Trombone, vamos seguir com a interatividade com os nossos telespectadores. Sempre coloque, pessoal, o nome e a cidade onde você está falando, a gente dá o crédito aqui no ar. Pelotas, mais uma participação lá da Zona Sul do Estado. Wilson, tenho 59 anos. Se voltar a contribuir, poderei me aposentar aos 65 de idade pelo INSS? É a dúvida do Wilson. Wilson, bom dia. Sim, é possível se você completar o quesito da carência do tempo de contribuição de 15 anos, ou seja, 180 meses. Como você vai atingir ainda o quesito etário, penso que é possível, aí, dependendo de quanto você já possui de contribuição, chegar então aos 65 e pedir a sua aposentadoria por idade. Tá certo. Uma outra questão vem aqui de Porto Alegre, do Geraldo. Sou servidor municipal de Porto Alegre, aposentado por invalidez. Hoje, os meus proventos são metade do que recebia na ativa. Está correto? É a dúvida do Geraldo. Geraldo, bom dia. A priori, nós precisaríamos fazer o cálculo para saber com exatidão se está correto ou não. Mas o que eu posso antecipar é que é proporcional ao tempo de contribuição que você teve na ativa. Isso acaba gerando uma certa dificuldade para o servidor que acaba se aposentando por invalidez entender, né? Porque é como a doutora Viviane grifa,
necessariamente há uma proporcionalidade. E com a proporcionalidade, o valor da média, muitas vezes, porque a média é de 94 até a data que se aposenta. Essa média acaba tendo uma redução. Seria bom procurar um profissional habilitado? Sim, um profissional de sua confiança para, então, averiguar a questão se foi adequadamente, o cálculo foi feito adequadamente e tal. Tá certo. Mais uma outra questão, final do telefone 3842. Estou sem carteira assinada há mais de 5 anos e com problema de saúde. Para ter direito a um benefício, quanto tempo de contribuição terei de ter a partir de agora? É o que manda o nosso telespectador. Só quanto tempo que ele tem de contribuição? Ele não disse o tempo que ele tem, ele disse que está sem a carteira assinada há mais de 5 anos. Ah, certo. Desculpa, eu não tinha entendido essa parte. Ok, então o que nós podemos dizer para esse telespectador? Que na verdade ele vai entrar na regra que nós chamamos a regra do terço, ele precisará completar pagamentos de 4 contribuições para fazer jus, então, a um pedido de benefício de auxílio-doença, por exemplo, se for o caso dele. Como ele já tem, doutora, o problema de saúde, né? A questão aí, pensando na concessão, necessariamente vai ter que passar por um agravamento dos sintomas? Como que fica? Provavelmente teria que averiguar, e daí o ideal seria procurar um advogado previdenciarista para que ele possa fazer essa linha do tempo e averiguar se essa doença, o momento da incapacidade da doença, e não da doença propriamente dita, quando que ela iniciou, quando é que foi o agravamento, para então averiguar se teria a possibilidade então de buscar esse auxílio-doença. Tá certo. Obrigado, doutora Viviane. Daqui a pouco, mais questões aqui dentro da nossa consultoria jurídica sobre Previdência. No bloco anterior, fizemos uma abordagem mais geral sobre a segurança pública, juntamente com o Alex Caiel da Silva, em nome da ASS-TBM. E já dei a deixa, já fiz a provocação. Projetos de lei na Assembleia Legislativa. Caiel, olha, a gente sabe que é um sem número de projetos, né? Temos projetos lá que trata aí de extinção de fundações, temos o projeto que visa aumentar a alíquota do ICMS, o projeto que visa mudar a previdência para os futuros servidores, né? Dentro desse panorama, o que mais preocupa a associação e mais, como que está sendo feita a estratégia? Porque nos próximos dias, até durante essa semana, alguns desses que citamos aqui até estiveram lá para ser votados, enfim. Como que está sendo a estratégia e a expectativa? Passa, não passa, os principais projetos aí na visão da associação? Pois bem, Solano, a nossa expectativa é de que não passe, né? Nós temos conversado com os deputados que, né, em última análise, são as pessoas que vão dar o seu voto, né, para dizer se estão a favor do povo do estado do Rio Grande do Sul ou se estão a favor do projeto que, para nós, um projeto maléfico do governo do estado. A maior estranheza que nós temos, enfim, em tudo isto, e nosso espectador é importante que saiba, que nenhum dos projetos que estão na Assembleia Legislativa, com exceção do ICMS, ele traz qualquer arrecadação para o Estado no curto e no médio prazo, né? Então, se a desculpa do governo de mandar esses projetos para a Assembleia no artigo 62 da Constituição, ou seja, no regime de urgência, que não permite um debate mais amplo com a sociedade, nem na Assembleia Legislativa, por conta do déficit do Estado, é uma desculpa esfarrapada, né, na medida em que esses projetos não vão trazer, que nem o da própria Previdência, né, essa mudança para o PL 303, que ele vai dar conta daqui a 40 anos. Então, ele pode ser muito bem debatido, ampliado, esclarecido alguns pontos que para nós são nebulosos, né? Enfim, para passar pela questão da votação. A própria questão da PEC 244, que atinge diretamente o servidor da Brigada Militar, tirando da Constituição o tempo para a aposentadoria, também não tem nenhum ganho a curto prazo, nem a médio prazo, nem a longo prazo, porque o governo diz que não vai mudar nada. Bom, se não vai mudar nada, então tira a PEC 244, não tem porquê ela está lá. Então, para nós entendemos que tem alguma armadilha por trás disso, logo ali adiante, né? E o prejudicado, mais uma vez, vai ser o servidor. Então, o único projeto que traz uma arrecadação a curto prazo para o Estado seria o projeto do ICMS, mas todos nós já sabemos, né, que aumentar impostos, ele não garante a arrecadação, principalmente num processo, num momento de recessão que nós vivemos, onde já está caro nós para consumirmos, aumentando o preço das coisas, há uma tendência de reduzir ainda mais, né, a compra
enfim, por parte da sociedade, e isso acaba, então, não refletindo em aumento de arrecadação. E se aumentar a arrecadação, é aumentando a arrecadação, tirando do bolso de quem não tem, mas para quem, né, o que dá, que é o conjunto dos trabalhadores, né? O salário de todo o conjunto dos trabalhadores, não só da Brigada Militar, mas de modo geral, são salários defasados, salários baixos, né, aqui no Brasil, da 90% da população, e é dessas pessoas que vai ser tirado mais um pouco, enfim, né, para ir para o Caixa do Estado. E a estranheza que nos causa, de linhas gerais, é que nós temos aqui dito há tempo, aqui no teu programa, já vimos várias vezes, falamos, que não tem um projeto para, né, acabar com as isenções fiscais, ou readequar as isenções fiscais, ou verificar se elas estão entregando aquilo que disseram que iam entregar quando foram concedidas, e também não existe nenhum projeto para cobrar de quem deve para esse Estado, né, com a sonegação fiscal, que a gente sabe que é grande e praticada por grandes empresas aqui do Estado do Rio Grande do Sul, e isso não tem nenhum projeto nesse sentido. Pois é, Caio, e como você refere, estamos batendo nessa tecla já há algum tempo, né, e inclusive a sociedade, nos locais que a gente vai, com as pessoas que a gente conversa, das mais diversas localidades, a gente já sente que esse é um assunto que já está ficando mais do dia a dia, do cotidiano do gaúcho. O que falta para o governo colocar a mão nessa situação que não é agradável? Que é cobrar daqueles que podem mais, que é evitar a sonegação. Falta, na verdade, coragem, falta competência, como, por exemplo, uma outra questão muito importante, que é a dívida do Estado com a União. E você usa bem esse termo, tensionar, né? Tensionar a dívida com a União, ou seja, ajuizar uma demanda e cobrar isso perante as portas do Poder Judiciário. Por que o governo não coloca essas ideias, que essas sim seriam boas ideias, ideias com fundamento e com uma repercussão mais rápida? A questão pegando pela tua última fala, a questão da própria cobrança com a dívida com a União, nós desde janeiro, né, em várias manifestações aqui na televisão, na rádio e diretamente com a Casa Civil, inclusive com o secretário Márcio Biolk, em duas oportunidades que tivemos com ele, nós já falávamos isso, né? E o governo foi esperar agora, coisa de 15 dias atrás, para entrar com essa ação. Quer dizer que já poderia o Poder Judiciário ter se manifestado, já poderia ter concedido uma medida antecipatória e já poderia, então, o Estado estar economizando dinheiro com essa dívida que nós temos a convicção que ela já foi paga para a União, né? Para o nosso telespectador entender, a dívida era de 15 bilhões em 1997, o Estado do Rio Grande do Sul já pagou 40 bilhões e deve mais 40, né, dessa dívida. Quer dizer que isso é uma conta que não tem como, né, a gente conceber. E é o dinheiro de todos nós gaúchos que está indo. Nas outras questões, Solano, assim, ou falta sensibilidade, ou falta inteligência, ou, né, que imaginamos que talvez seja a alternativa mais adequada, comprometimento, né, que o atual governo tem com os grandes movimentos econômicos desse Estado, que não permitam que ele faça, então, esse movimento, né, de finalizar com as ações fiscais ou cobrar de quem deve. Tá certo. Obrigado, Alex Cael da Silva. Sempre muito produtivo a participação da SSTBM aqui no programa. Para a gente encerrar, pergunta do Renato. Estava no auxílio doença, negaram 2 perícias, né? Na central da Previdência consta que eu estou com um auxílio e não com a aposentadoria, que foi me concedido judicialmente. O que tem que fazer para reverter rapidamente, doutora Viviane? Bom dia. O que eu penso é você procure o seu advogado que fez o processo judicial para que ele faça esse levantamento da Previdência para averiguar o que está acontecendo, porque, em regra, a agência da Previdência Social já deve ter recebido a requisição judicial. Então, teria que dar uma olhadinha. Tá certo. Obrigado, doutora Viviane. A gente agradece a Viviane, ao Alex Cael e vai colocar um ponto final em mais um Boca no Trombone, que vai ao ar na sua Band TV aos domingos, das 7 às 7h30. Mais informações, você confere lá, reprises, fotos, vídeos, informações, além do programa da Rádio Bandeirantes FM 94,9, na nossa fanpage em facebook.com/programa Boca no Trombone. Boca no 26, muito mais interatividade para você. Música